temos que falar de Alexandre Pantoja, Lucas Carrano, que eu falei aqui no canal que é o super-herói brasileiro. É o nosso único campeão, é o cara que segurou a nossa mão quando o Charles do Bronx estava nocauteado, quando o Renato Moicano foi derrotado também. 4 defesas de cinturão. Amanhã tem atualização do ranking peso por peso. Eu vou fazer um barraco nas redes sociais se o Pantoja não for pelo menos o segundo ou o terceiro, né? 4 defesas de cinturão e eu levantei isso. 12 vitórias sobre adversários ranqueados. Ninguém tem 12 vitórias sobre adversários ranqueados em todo o UFC. No Makhachev não tem, o Merab não tem, o Topuria não tem, ninguém tem, só Alexandre Pantoja, que agora vai pegar um rapaz que a gente acabou de dizer que ele vai ser bem favorito também, pode chegar à 5ª defesa de cinturão e vencendo mais uma, empata o número de vitórias no peso mosca com o Demetrius Johnson. Por quê? Por que o Pantoja não é um herói para o público brasileiro, o Carrano? É só preconceito com a categoria? E o que você achou da performance dele contra o Kai Kara France? Cara, assim, a gente vai ter que talvez mereça um ensaio, né? A gente tentar levantar aqui várias teorias. Acho que tem a questão do peso, faz diferença. Eu não sei, cara, tem uma coisa assim também a gente falou sobre o Charles algumas vezes, e vai falar dele de novo. O Charles também, para ele virar o fenômeno que ele se tornou, eu acho que demorou um pouco. Não foi. E eu acho que nenhuma trajetória mágica, fantástica e especial, ela não é sem um quê de imponderável, sabe? Assim, a melhor coisa que o Pantoja pode fazer nessa altura do campeonato, eu não acho que ele tá fazendo alguma coisa assim, errado demais, coitado, nossa senhora, tá sendo sacaneado e tudo. É continuar fazendo as coisas, continuar abraçando as oportunidades, continuar sendo quem ele é e fazendo as coisas, porque em algum momento alguma doideira vai acontecer e isso é o que vira a chave, sabe? Tem que ser, eu não sei se é necessariamente alguma coisa... Tem gente que demora. Tem gente que demora. Não é assim, não é do dia pra noite, e muitas vezes, pode parecer que é do dia pra noite porque não tá prestando atenção, né? Mas eu acho que pode ser isso. Sobre a performance dele, cara, não tem muito o que dizer, é o melhor peso mosca do mundo disparado, vai fazer, acho que entra como favorito contra qualquer adversário hoje, não só para o seu campeão, e pode parecer uma obviedade isso que eu estou falando, mas muitas vezes a gente sabe que o campeão pode entrar, às vezes, em desvantagem contra desafiantes em determinados motivos. Não quer dizer que ele vai ganhar todas as lutas, mas já se colocou dessa forma, como um quebra-cabeças muito difícil de ser desmontado. E tem acho que até dá para a gente relativizar um pouco essa história dele com o Demetrius Johnson que você citou, porque obviamente ele empatando, supondo, né, empatando o número de vitórias do DJ, ele tem uma diferença aí que é o seguinte: o Demetrius Johnson, ele basicamente chegou ali como campeão da categoria, né? Então todas as lutas e todas as vitórias dele praticamente foram para disputa de cinturão. O Pantoja teve que escalar uma montanha que o DJ não teve, né, quando ele foi chegar. Então isso também pode fazer diferença na hora da gente comparar, porque se as vitórias que o Demetrius Johnson teve, muitas delas foram porque ele já estava lá como campeão e já chegou. Nas defesas. Tem muito mais gente na categoria, né? Uma categoria gente que tinha 10 pessoas, hoje é uma categoria que tem 45 pessoas. Exatamente. Então eu acho que ele ganha argumentos se ele fosse mantendo, mesmo que ele não empate o número exato de defesas de cinturão do Demetrius Johnson, ele pode reunir... Não vai. 4 mas assim, contra 12. Ele tem argumentos que ele pode criar, sabe? Porque é uma questão de narrativa, no final das contas também. Ele consegue incluir elementos ali para poder se colocar, talvez, em competição contra o DJ. Ainda não é, né, maior, pelo amor de Deus. Mas eu digo que está num caminho realmente iluminado. André, o que você achou ali do Pantoja? Fez parecer fácil ali do Kai Kara France, não tinha muita resposta. E só adicionar uma informação interessante: Joshua Van é a primeira pessoa nascida depois dos anos 2000 a conseguir um title shot no UFC. É mesmo? Olha só. Cara, é impressionante o que o Pantoja, ele fala isso, né? Que é mentalidade de campeão e sede de um desafiante. Eu acho essa forma dele se colocar num lugar assim psicológico, né? Emocional, muito maneiro, porque ele nunca tá confortável. Ele vai para lutar, para defender o cinturão com a mentalidade de que ele não tem nenhum, que ele vai buscar um título. Tanto que a gente conversou e eu usei essa história do tricampeão, que ia buscar o tetracampeonato, muito por isso, para contar essa história dessa forma e mostrar o quão ele é dominante, né, galera? Porque a gente fica,
nosso campeão, vai mais uma defesa. Pô, bicho, o cara simplesmente tá atravessando, ele bateu em todo mundo do topo. Várias vezes, em vários, e fez parecer fácil contra um cara que é perigosíssimo. Top do mundo, nocauteador. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele não fez o jogo do cara, Francis, que é ficar devagar ali na frente. Ele chegou, saiu pegando, amigo. É pra cima. Bum, 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 já emburacando para pegar as coisas. Desde o primeiro segundo. Já com a tática muito clara de correr para as coisas. Porque ele não é um cara que chega e te dá entra de double, entra de single. É muito difícil. Ele tem uma técnica de... Ele vai te dando porrada, andando para frente para pegar tuas costas, cara. É muito singular o jogo do Alexandre e muito eficiente. E eu queria só levantar uma coisa aqui. Eu não sei se quem está assistindo a gente percebeu. Quem assistiu o Countdown aí e percebeu isso. Tem uma hora no Countdown que ele vai para as costas e tá num boneco, aqueles bonecos de treino, sabe? Ele tá com o mata-leão. Aí o Parrumpinha fala, quando eu bater palma, você troca do mata-leão por 10 dedos. Aí bate palma, ele vai e mata-leão. Bate palma, 10 dedos. Mata-leão. E fica naquela pressão ali, sei lá quanto tempo. Cara, contra o cara Francis, ele pegou as costas, primeira coisa que ele fez. 10 dedos. Mata-leão. 10 dedos. Fez o que ele treinou. E pegou. Então, porra, só orgulho desse cara. Só orgulho desse cara que é gigantesco, cara. O Alexandre Pantoja é gigantesco. Ó, muita gente achou que eu fui exagerado, mas eu acho que já dá para colocar o Pantoja como o terceiro maior lutador da história do UFC brasileiro. Né? A disputa seria entre ele e Poatan, porque você tem Anderson Silva, José Aldo, Amanda Nunes, né? Lutador, homem. Né? Tô falando entre os homens. Você tem Anderson Silva, José Aldo com mais defesa de título e o Pantoja com 4. E aí o Poatan com 3. Aí você vai ter uma discussão entre Poatan e Pantoja, que o Poatan ganhou em 2 categorias. Porém, o Poatan tem 7 vitórias sobre ranqueados, o Pantoja tem 12. O Pantoja tem uma defesa a mais. Assim, beleza, é uma discussão, é um diálogo, ok, né? Mas dá para defender o caso do Pantoja ser o terceiro maior lutador brasileiro a ter pisado no UFC. Esse é o tamanho dele. Se o critério for números, não tem como. É isso, teu argumento é super válido. Super válido. O que eu acho que depõe contra é a percepção, que é uma coisa subjetiva, onde não era para ver, onde não era para ver subjetividade. Grandiosidade. Aí você tem Belfort, você tem Shogun, você tem Cigano, Verdun, você tem outros, mas são outras categorias de peso, entendeu? E isso aí é uma análise defendeu 4 vezes. Não, de fato, mas eu acho que no imaginário das pessoas, essa subjetividade fala mais alto do que os resultados, do que a própria categoria. São caras mais leves. A gente vive falando disso aqui e, de fato, é assim. Agora, pô, é inegável que esse cara tá nesse top 3, top 4 de maiores lutadores da história do Brasil. Isso aí não tem nem o que falar.